A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Público, onde quinzenalmente vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Eu sou a Joana e hoje vou estar acompanhada pela Marta. Olá, Joana. No episódio de hoje vamos continuar o debate em torno dos principais desafios da Europa e por isso falaremos de um dos assuntos que afeta mais diretamente os jovens, o acesso ao mercado de trabalho. Para nos ajudar nesta tarefa temos hoje connosco João Albuquerque, eurodeputado desde setembro de 2022, dedicando-se, entre outras coisas, a temas relacionados com o emprego e a justiça social e tendo por isso também assento na Comissão de Emprego e dos Assuntos Sociais. Olá, João. Olá a todas. E a Joana Garrido Amorim, licenciada em Economia, mestra em Desenvolvimento Internacional e Políticas Públicas, analista no Conselho das Finanças Públicas e especializada em Economia Laboral, área onde tem também escrito bastante. Olá, Joana. Olá. E começando então com o nosso tema. Dados de 2020 mostram-nos que apenas 21% dos portugueses entre os 25 e os 34 anos não completou o ensino secundário, enquanto que 48% dos jovens nesta faixa etária têm um curso superior e 38% têm, inclusivamente, um mestrado. Somos, como tantas vezes se ouve, a geração mais qualificada de sempre. No entanto, apesar do aumento exponencial das qualificações, a nova geração tem ainda muitas dificuldades na transição para o mercado de trabalho e fica particularmente vulnerável em momentos de crise. E por isso, pegando aqui nestes números que a Joana nos estava a dar, João e Joana, gostava de vos direcionar a ambos uma pergunta. Aliás, duas. Primeiro, ter estudos facilita de facto a entrada no mercado de trabalho e permite afastar ciclos de precariedade? Ou, por outro lado, isto já não é tanto assim? E depois gostava também de perguntar se, como nos mostram estes números, o problema não é falta de estudos, então quais são as principais barreiras que vocês identificam na entrada no mercado de trabalho? Muito obrigada desde já pelo convite. Portanto, eu diria que a nível das principais barreiras à entrada do mercado de trabalho, principalmente em Portugal e também num contexto internacional e da União Europeia, prende-se muito com o estatuto socioeconómico dos estudantes, depois se tornam trabalhadores. Ou seja, de certa forma, e parece um bocadinho ingrato, porque quando se fala em mercado de trabalho, fala-se em questões de recrutamento, fala-se em questões de uma entrada mais justa, face, por exemplo, a notas de acesso às instituições de ensino superior, mas na verdade tudo está correlacionado, ou seja, as dificuldades que um jovem encontra no mercado de trabalho provenientemente têm que ver com o facto de o estatuto socioeconómico do jovem ter alguma implicação. Isto significa o quê? Significa que jovens provenientes de famílias que têm mais possibilidades económicas, em geral, têm tendência a entrar em melhores faculdades, a tirar muitas vezes mestrados diferentes, em melhores faculdades a pagar, que depois lhes possibilita uma entrada distinta no mercado de trabalho face àqueles que muitas vezes recorrem apenas à escola pública e usufruem de estabelecimentos de ensino superior. Um exemplo muito prático é que, por exemplo, grande parte destas empresas que em princípio pagam salários mais elevados são aquelas que recrutam também estudantes que têm uma escolaridade diferente ou um mestrado numa faculdade lá fora, como uma London School of Economics ou uma Bocconi em Itália. Isto não é regra, ou seja, eu com isto não quero dizer que aqueles que têm uma educação mais humilde ou que têm uma educação mais modesta em faculdades públicas não consigam alcançar o mesmo. Conseguem facilmente. Quem é bom, seja com um mestrado lá fora, seja com uma educação nacional e portuguesa, e consegue dar trunfos. Mas num nível geral a probabilidade dessas pessoas conseguirem entrar em empresas diferentes, em empresas que pagam salários mais elevados,
é superior nesses que conseguem ter uma educação mais vantajosa face aos restantes. E, portanto, temos aqui uma primeira barreira socioeconómica, digamos assim. Sim, tendencialmente socioeconómica, sim. E João? Eu acho que, bem, reiterando o convite, o agradecimento pelo convite, e é um enorme prazer estar aqui convosco, eu diria que, de facto, os dados mostram que quanto maior for a qualificação dos jovens, melhor serão as suas remunerações, e, portanto, há essa ligação direta, e, de facto, isso é muito importante. Mas eu acho que o aspecto que a Joana aqui trouxe é fundamental, que é como é que nós vamos, de certa maneira, quebrar este ciclo de condicionalismo socioeconómico que ainda existe. Exato. Ou seja, de as condições de partida ainda serem muito determinantes para o acesso para aquilo que tu consegues alcançar. E isto tem que ser, de facto, uma coisa que nós temos que saber contrariar, quer através do ensino obrigatório, portanto, do básico e do secundário, em que se criem, de facto, estratégias que combatam um pouco a normalização do atraso ou do facto de ainda não progredirmos todos da mesma forma. Eu acho que nós estamos demasiado confortáveis com o facto de haver tantas discrepâncias ao nível do sucesso escolar entre os diferentes alunos. E se nós olharmos para aquilo que foram os resultados do PISA, obviamente na Europa muito marcados pela pandemia e tiveram uma influência muito marcada por causa disso, mas se nós olharmos para onde é que os resultados são melhores neste momento, Singapura é um exemplo muito evidente de como um modelo de ensino que assenta numa lógica de progressão em conjunto das turmas, que permita que todos os alunos possam progredir ao mesmo tempo e com o mesmo nível de conhecimento, é fundamental para que depois haja uma maior homogeneidade na massa de crítica de estudantes que é formado e no seu próprio acesso. Mas eu complementava com um outro aspecto, que é, isto deriva muito um pouco da obra do Michael Sandel, da tirania do mérito, que é esta ideia de que nós criámos, e de certa maneira aqui uma autocrítica também ao movimento político de que eu faço parte, à social-democracia europeia e mundial, de certa maneira, que criou esta ideia de que os resultados são demonstrativos do esforço que os alunos colocaram em cada um dos momentos e que, portanto, quem consegue alcançar quem consegue chegar a um determinado patamar é porque trabalhou e se esforçou para isso e, portanto, todos os méritos lhes são devidos, e aqueles que acabam excluídos foi porque não se esforçaram o suficiente. Eu acho que nós temos que combater muito esta ideia porque, no meu entender, e o Michael Sandel explora isso de uma forma exímia na sua obra, isto cria um conjunto de pessoas que se sentem desligadas do próprio sistema, que se sentem penalizadas e afastadas pelo próprio sistema por um sentimento auto-infligido de que, como não se esforçaram suficientemente, não merecem os reconhecimentos sociais que lhes são devidos, e cria, no entender dele, e eu partilho um pouco desta visão, cria uma base de apoio para os partidos e os movimentos populistas de extrema-direita que têm surgido e que se têm alimentado deste conjunto muito significativo de pessoas que se sentem desprezadas e menosprezadas por não terem atingido os mesmos níveis de qualificações. E eu estou a dizer isto porquê? Porque nós não podemos desprezar a necessidade de apostar nas qualificações. Eu acho que isto é fundamental e nós temos que investir fortemente na melhoria das qualificações. Se nós olharmos para o percurso que Portugal fez nos últimos anos, isso é uma evolução fenomenal, mas temos que criar estratégias para que aqueles que não conseguem ou que não podem seguir o percurso tradicional consigam ter o mesmo reconhecimento social que é tido por aqueles que seguem a via hoje em dia mais considerado tradicional, de finalizar um curso, uma licenciatura, etc. E isso é muito importante. Eu terminava só dando este exemplo. Nós, durante a pandemia, fomos muito lestos a reconhecer a importância social de diferentes profissões. E de profissões, algumas delas que nós reconhecemos o estatuto social já há muito tempo, os cuidadores de saúde, por exemplo, médicos, enfermeiros, etc., de primeira linha, que nós consideramos como essenciais. Fomos muito lestos a reconhecer isso, mas também dependemos muito daquelas pessoas que exerceram funções fundamentais para que nós pudéssemos ficar em casa. E isto são, por exemplo, os entregadores de comida, aqueles que continuaram a fazer as entregas e a distribuição. Mas quando a pandemia acabou, não fomos capazes de socialmente inverter o reconhecimento social, e esse reconhecimento social tem que vir não só através do estatuto social, mas também da devida remuneração a essas pessoas, que lhes permita, de facto, terem uma vida mais digna também a esse ponto. E, portanto, isto é um obstáculo muito significativo, e eu acho que se nós olharmos para aquilo que é a realidade portuguesa, mais do que o acesso ao mercado de trabalho, é a forma como as pessoas são remuneradas na primeira fase da sua vida,
e as expectativas que têm de evolução na carreira. Eu acho que isso marca muito mais, de certa maneira, o condicionamento que os jovens ainda hoje sentem no acesso ao mercado de trabalho do que propriamente haver grandes barreiras ao acesso. Esta última mensagem que o João estava aqui a passar também liga bem com a próxima pergunta que nós temos, que está relacionada com esta questão dos percursos alternativos. E para dar aqui algum contexto, ainda que esta geração mais nova tenha de facto um grande nível de qualificação, nós continuamos a ter uma grande percentagem da população. Por exemplo, em Portugal, cerca de 30% dos jovens desempregados têm no máximo o 3º ciclo. E nós temos também uma parte importante da população, e esta aliás foi uma mensagem que foi extremamente sublinhada pela Presidente da Comissão Europeia no último discurso do Estado da União, quando ela sublinhou que 11,7% da população entre os 15 e 29 anos na União Europeia não estuda nem trabalha. Em Portugal, este número ronda os 8%, e aqui a minha pergunta para a Joana seria: há aqui uma grande perda para a economia, porque temos uma grande percentagem da população que não estuda nem trabalha. Que tipo de alternativas é que pode existir aqui também para integrar estes jovens no mercado de trabalho, e não só a nível nacional, mas a nível europeu? Que estratégias é que podemos aqui utilizar face a este problema, que é um problema real também para as economias? Sim, obrigada pela pergunta. Indo apenas aqui a um tópico que o João falou em resultado de os scores que o PISA trouxe cá para fora. Por vezes eu sinto que os decisores políticos tendem a fazer afirmações muito, ou seja, too strong. Eles fazem afirmações bastante fortes em relação a estes resultados do PISA, e existem alguns artigos científicos que mostram que os resultados do PISA são importantes e, portanto, numa escala internacional é uma comparação justa, porque nós conseguimos, com de certa forma, um padrão standardizado, avaliar todos os países a nível mundial, e, portanto, conseguirmos ter aqui algum padrão de comparação. Mas os testes PISA também eles, e aqui existem alguns papers que fazem estas citações, mostram que os alunos nem sempre tendem a ser muito precisos nas respostas aos resultados PISA. E, portanto, seria sempre que se fala nos resultados PISA, é importante vermos que de facto Portugal teve um decréscimo, mas nunca se deve fazer conclusões muito fortes em relação aos resultados PISA, porque os resultados científicos mostram que eles não são assim tão verdadeiros ou empiricamente testáveis. E, portanto, em relação... E depois existe outra questão, que é... Joana, deixas-me só acrescentar uma coisa, que sim, mais do claro. que isso, eu acho que isto nos poderia levar a uma reflexão sobre que tipo de conhecimentos é que nós estamos a testar e que tipo de alunos é que nós queremos preparar para o futuro. Porque eu percebo a necessidade de avaliar o conhecimento científico, a literacia, etc. Mas eu não deixo de insistir numa coisa, que é a componente da formação para a cidadania. Quando nós hoje em dia vemos que há um desinteresse, não, eu não diria um desinteresse é errado, mas uma falta de participação ativa na cidadania, seja através da participação eleitoral, seja no envolvimento em movimentos cívicos de uma forma mais formal dos jovens. E quando nós hoje olhamos para a saúde das nossas democracias, e ela está claramente em perigo e está fortemente ameaçada, quer na Europa, quer noutras partes do mundo, se nós não introduzirmos esta dimensão e a colocarmos no centro também daquilo que é o ensino e a forma como o ensino tem que envolver estas questões nos seus currículos, então estamos apenas a formar pessoas que até tecnicamente podem ser muito fortes e podem ter desempenhos muito bons nas suas áreas académicas, mas que vivem completamente desligados do resto da sua integração na sociedade, na comunidade. E eu dou um exemplo muito concreto. Nós hoje olhamos para os avanços da inteligência artificial e para todo o potencial que está a ser desenvolvido e libertado, de certa maneira, por causa desses avanços, que estão a ser muito rápidos. Se não houver capacidade de reflexão crítica, de pensamento crítico das pessoas que têm conhecimento técnico nesta área, que lhes permita dizer: ok, temos que parar aqui, ou temos que retrair um pouco os avanços que estamos a dar nesta área, não estamos a ter capacidade de reflexão sobre questões que são absolutamente existenciais da nossa condição humana e da nossa vida enquanto sociedade. E, portanto, se esta dimensão faltar do ensino, então, verdadeiramente, o que é que nós estamos a formar?
Para além de que, e terminava com isto, desculpa-me esta interrupção muito, muito prolongada, que é, ao longo da nossa vida, nós raramente somos postos à prova e colocados a teste da forma como nós somos avaliados no ensino obrigatório. Nunca mais ninguém te vai perguntar no teu trabalho para tu realizares um teste numa hora e com isso demonstrares o que sabes num determinado tema que precisas para realizar uma tarefa no teu trabalho. Tu és muito mais incentivada a resolver problemas, a ter capacidade analítica, crítica sobre aquilo que estás a observar, sem que ninguém te ponha um teste de escolha múltipla à frente ou para desenvolveres um ensaio. Portanto, nós também temos que repensar um pouco os métodos de avaliação que estão ligados também à forma como nós ensinamos e àquilo que nós priorizamos quando estamos a ensinar. Sim, sim. Claro, mas os resultados do PISA não têm, ou seja, mesmo que essa vertente seja muito importante, e aliás é uma das decisivas na entrada do mercado de trabalho, portanto, uma das coisas que traz vantagem e que de certa forma faz até que um aluno que seja top no final do ensino secundário da faculdade não tenha um desempenho da mesma escala no mercado de trabalho, é exatamente essa componente que falavas. Mas os resultados do PISA não servem para avaliar essa componente. Eu estava a complementar precisamente aquilo que estavas a dizer, ou seja, aquilo que estavas a dizer. O método de avaliação desses resultados é exclusivamente para fazerem-se comparações a nível do score da leitura, matemática e, portanto, essa outra componente é mais a nível cognitivo, a avaliação desses resultados. Mas agora, voltando novamente para a pergunta, digamos que, de certa forma, a qualificação dos jovens em Portugal ainda é um bocadinho desvantajosa face a outros contextos. Se nós olharmos para os dados mais recentes, e aqui eu falo dos quadros de pessoal, porque são os dados que eu tenho mais acesso. Para quem não sabe, os quadros de pessoal são bases de dados que têm, portanto, são para fins de investigação e reportam os salários dos trabalhadores do sistema privado português. E, portanto, se nós olharmos para o nível de qualificação desses trabalhadores, principalmente dos mais jovens, vemos que a predominância da sua escolaridade é o ensino secundário. Na idade dos nossos pais, a predominância é o ensino básico, mas a uma larga escala, portanto, estamos a falar mais de 50%. Na nossa idade, que supostamente somos a lufada de ar fresco do mercado de trabalho e aqueles que estão agora a começar, não é? Com 23, 24, termos ainda a predominância do ensino secundário com uma grande escala do ensino básico, portanto, nestas faixas etárias em que o ensino secundário ainda não era obrigatório, é de facto desastroso no nosso caso, porque, por um lado, a nível europeu nos deixa em desvantagem e, por outro, poderá ser também um sinal do porquê das empresas em Portugal não pagarem salários elevados, como consequência de certa forma, alguma inexistência de qualificação para puxar por estas empresas. Na verdade, estamos a falar de remuneração. Vou fazer aqui um desvio, não necessariamente, falando também sempre na entrada no mercado de trabalho, mas olhar para outra perspectiva. E vou falar, porque estamos sempre a discutir obstáculos na entrada no mercado de trabalho, vou falar de estágios não remunerados, que são um problema. É uma discussão que está a ser tida tanto no plano nacional como no plano europeu. No plano nacional tivemos há poucas semanas a promulgação da alteração à lei das associações públicas profissionais, implica a alteração dos estatutos das ordens profissionais e que terá como consequência um salário obrigatório para os estagiários que ronde o salário mínimo acrescido de 25%, portanto nos níveis atuais fica ali em torno dos 950 euros. No plano europeu também foi aprovado na Comissão de Emprego e Assuntos Sociais um relatório que promove os estágios pagos. O João votou a favor deste relatório, pelo que te gostava de perguntar qual é que é o impacto dos estágios não remunerados na entrada no mercado de trabalho e, por outro lado, qual é que é a importância de a União Europeia ter uma diretiva sobre estágios de qualidade. Bom, o que foi aprovado na Comissão de Emprego foi um relatório de iniciativa. Para quem não sabe o que é, no fundo, como o Parlamento Europeu não tem poder de iniciativa legislativa, a única forma que tem para poder eventualmente forçar o início de um processo legislativo é aprovar estes relatórios de iniciativa que
instam a Comissão Europeia depois a apresentar uma proposta legislativa que, neste caso em concreto, era para regular, para de facto eliminar os estágios não remunerados. A diretiva chamar-se-á, ou pensamos nós, Quality Traineeships, portanto, estágios de qualidade, exatamente. E eu acho que esta é uma questão que tem que ficar muito clara. Eu ouvi várias declarações, quer de bastonários, quer de pessoas ligadas aos setores que agora vêm a ser regulados e que vão ser obrigados a pagar. Lembro-me perfeitamente de vários advogados terem vindo a terreiro dizer que não teriam condições para ter mais estagiários porque não lhes podiam pagar o salário que agora era exigido. E eu a estas pessoas respondo sempre que então tem um modelo de negócio que não é sustentável. Lamento dizer, mas não é sustentável, porque um modelo de negócio, seja ele qual for, seja na área da advocacia, seja numa área empresarial, seja de que forma for, que assente na utilização de trabalho não remunerado para poder ser viável, então é um modelo de negócio não sustentável. Isto tem que ficar absolutamente claro na cabeça das pessoas. E sobretudo porque há o capitalismo tem esta capacidade de nos infligir um pouco uma consciência negativa sobre nós próprios, contrariamente àquilo que até são os nossos interesses, e há muita gente que acha que nem sequer merece, porque aquilo é uma oportunidade, que só o facto de trabalharem, terem acesso ao trabalho já é uma oportunidade. E eu acho que isto é errado, é absolutamente errado. O que é que nós prevíamos como exceções nos momentos, no relatório, e como possibilidade de exceção à remuneração? Se for um estágio curricular inserido, de facto, como aprendizagem no percurso curricular que a pessoa está a fazer, seja num estágio profissional, num curso profissional, seja num curso universitário, então aí sim, de facto, pode haver, no meu entender, uma ajuda de custo que complementa aquilo que é as necessidades básicas que a pessoa tem, porque a pessoa, a partir do momento em que sai de casa para ir trabalhar, incorre logo em custos de deslocação, de alimentação, a pessoa não está em casa, portanto, tudo isso faz com que, se não houver algum tipo de complemento para este tipo de situações, a pessoa esteja efetivamente a pagar para trabalhar. Isto é absolutamente errado. E, portanto, é fundamental que, quando um estágio é um estágio profissional que é equiparado a uma função, embora seja ela de complementada com aprendizagem, com integração numa empresa, num determinado contexto de aprendizagem, que ela tenha que ser obrigatoriamente remunerada, não pode ser de outra forma. E depois há um segundo efeito absolutamente perverso, que eu acho que também importa explicar às pessoas, deixar de forma muito clara, que é, a Joana na primeira intervenção falava das condições de desigualdade, das condições socioeconómicas e da forma como isto condiciona o acesso que as pessoas têm ao mercado de trabalho. Nos estágios isto é absolutamente visível e dramático. Porquê? Reparem, eu dou o exemplo das Nações Unidas, é da minha área, eu sou de Ciência Política e Relações Internacionais. Para uma pessoa fazer um estágio nas Nações Unidas, em Genebra ou em Nova Iorque, os estágios são não remunerados. Primeiro desafio, conseguir-se mudar para um destes sítios. Exato. Segundo desafio, suportar o custo de vida destes dois sítios. Acho que toda a gente tem consciência que nem Nova Iorque nem Genebra são propriamente sítios muito baratos ou muito económicos. Portanto, só quem tem à partida condições socioeconómicas que permitam suportar aquilo é que pode fazer aqueles estágios. O que é que isto significa? Significa que só pessoas com uma grande capacidade socioeconómica pessoal ou da rede familiar, da rede de apoio, é que podem beneficiar de um estágio que depois lhes dá uma vantagem competitiva absolutamente gigante face aos outros que não o podem fazer. Isto quem diz, eu estou a usar o exemplo das Nações Unidas porque é um caso muito gritante, mas isto acontece com qualquer outro acesso à profissão, que é quem não pode, no caso dos advogados, por exemplo, quem não se pode dar ao luxo de beneficiar, não é beneficiar, de ter um estágio não remunerado para fazer a ordem, está muito condicionado no próprio acesso à profissão. Mas posso desafiar aqui um bocadinho esta ideia, porque o debate que tem acontecido, nomeadamente no contexto da Ordem dos Advogados, é que ao retirar a possibilidade dos estágios serem não remunerados, ou introduzindo, melhor dizendo, a obrigatoriedade de remuneração, vamos fechar muitas oportunidades a jovens que estão a sair das faculdades. Nós temos muitos licenciados em Direito, a área especificamente de acesso à advocacia está muito saturada, e aquilo que algumas vozes têm levantado a dizer é: retirando ou introduzindo a obrigatoriedade de remuneração, nós vamos tirar muitas sociedades
ou muitos escritórios de prática individual que vão deixar de poder ter estagiários e que, portanto, vai, na verdade, transformar-se num novo obstáculo à entrada no mercado de trabalho e de acesso à profissão. Portanto, é aquela ideia do modelo de negócio, mas a lógica é também, se calhar, não são estes escritórios que necessitam de ter estes estagiários não remunerados. Eu discordo disso. Força. Pelo primeiro argumento que invoquei, de facto, modelos de negócio que sejam sustentados na não remuneração dos seus trabalhadores são modelos insustentáveis. Não é, enfim, nós não podemos aceitar que haja trabalhadores que não oferem remuneração. Isto é fundamental e essencial. Mas depois, o segundo argumento é um argumento empírico e pragmático. Aqueles escritórios não perderam a necessidade daquelas pessoas, porque continuam a ter que realizar o trabalho que contratualizam com os seus clientes. E, portanto, têm é que, de facto, arranjar estratégias que diminuam o lucro que é obtido através da não remuneração daqueles trabalhadores para remunerarem os seus trabalhadores que fazem o trabalho que lhes permite lucrar. Porque, reparem, a lógica é sempre esta. Isto não estamos aqui a falar de economia ou de marxismo one-on-one. É simplesmente o facto de quem produz o trabalho são os trabalhadores. E esse trabalho contribui para o lucro que aquela sociedade tem na remuneração dos seus acionistas ou dos seus sócios, etc., o que for. E, portanto, aquele trabalho tem que ser remunerado porque foi feito por alguém. Mas não achas que pode ser um obstáculo? Se retirarmos do mercado nomeadamente advogados de prática individual. A questão que eu coloco é, as sociedades de advogados, essas sociedades que protestam, vão deixar de ter as necessidades de trabalho? Exato. De certa forma, vão procurar, ou tendencialmente vão procurar sempre esses trabalhadores, não é? Porque vão continuar a ter os mesmos clientes, novos clientes, e, portanto, a introdução desse salário, ao fim e ao cabo, isto gera-se outra vez um equilíbrio, não é? Porque é como a discussão do aumento do salário mínimo. Toda a gente protesta, os empregadores protestam pelo aumento do salário mínimo. Mas, na verdade, quando ele é implementado e efetivamente houve o aumento, no curto prazo existe sempre pessoas que criticam, etc. Mas no médio e longo prazo torna-se rotineiro, ou seja, quase como uma engrenagem. E eu penso que a questão dos estágios no vosso setor também seja... Acho que a Joana explicou muito melhor do que eu. Não, eu concordo em absoluto convosco, mas isto é de facto um argumento que está constantemente a ser utilizado e meio que a virar o jogo para, nós estamos a colocar um novo entrave. E daí eu querer espicaçar aquilo que estavas a dizer. Acho que o tempo ditará e mostrará que, de facto, se as necessidades, a não ser que as sociedades de advogados agora digam vamos diminuir o trabalho e vamos perder clientes, como não julgo que seja essa a sua intenção e continuam a querer ter carteiras de clientes e continuam a ter necessidade de realizar as tarefas que anteriormente realizavam, aquilo que têm que fazer é contrariar a lógica de negócio que tinham, que era serem mais lucrativas ou serem sustentáveis com base no trabalho que uma pessoa fazia, mas que não era remunerado. Exato. Bom, continuando aqui nos problemas que os jovens enfrentam no mercado de trabalho, nós temos também algo paradigmático em várias economias, principalmente nas economias do Sul, que é o facto de o desemprego jovem ser sempre superior ao desemprego total. Nós aqui em Portugal, além disso, temos também um problema que é o problema dos chamados recibos verdes, ou seja, há muitos jovens que os primeiros empregos que têm são sempre baseados no recibo verde e é muito difícil para eles passar para um contrato. Joana, na tua opinião, esta é de facto uma fragilidade indissociável do perfil da economia portuguesa e qual deveria ser a estratégia a ser adotada para corrigir este fator que desde a crise também de 2008 e a partir daí tem sido corrigido, mas parece que há sempre aqui um número residual que não conseguimos eliminar. Sim, portanto, nós podemos distinguir a nível do mercado de trabalho dois tipos de contrato. Os contratos de maior duração, ou seja, os contratos sem termo, e os contratos de menor duração, os contratos a termo. E em Portugal verifica-se que os jovens, principalmente até aos 30 anos, comparativamente aos jovens europeus, têm um número de contratos a termo mais elevado. Ou seja, tendencialmente,
a nível europeu, os contratos a termo têm vindo a aumentar nos últimos anos e isto deve-se muito em parte também ao novo tipo de contratos que as empresas procuram. Portanto, nós estamos no mercado de trabalho a verificar que muitos dos trabalhadores hoje têm um contrato de 6 meses, 7 meses, até muitas vezes para experimentarem o próprio posto de trabalho e só depois é que se torna um contrato vitalício. Estes são exemplos, por exemplo, os estágios em muitas empresas. Ou a questão do período experimental. Ou a questão do período experimental, exatamente. E existe também outra vertente a um nível europeu, que é a de que algumas organizações internacionais contratam, portanto, isto nem sempre está associado a salários baixos. Contratam neste regime de contratos a termo, portanto, de uma espécie de 4 ou 5 meses, porque têm um projeto para essa altura e bem remunerado, porque estamos a falar de pessoas qualificadas, e que depois podem ou não vê-lo renovado. Portanto, sempre que se fala em contratos a termo serem desvantajosos, nem sempre é verdadeiro. Contudo, num panorama mais regular, mais generalizado, o que se verifica é, portanto, este aumento do número de contratos a termo, que pode ser explicado por estas novas tendências do mercado de trabalho, mas, no caso dos jovens em Portugal, o número tem vindo a aumentar mais do que desproporcional face ao aumento europeu. E isto, de facto, aqui é uma desvantagem para nós, e eu publiquei, enquanto fazia investigação no Institute of Public Policy, que é um think tank de economia dentro da Universidade de Lisboa, fizemos uma publicação de um paper na área do mercado de trabalho em que analisámos esta rúbrica dos contratos. E aquilo que nós verificamos é que, de facto, porque, portanto, aquilo que a pergunta que pode haver é, ok, existe mais contratos a termo nos jovens, mas isso é necessariamente mau? Pergunta. E aquilo que nós verificamos para tentar perceber se era mau ou não é o salário associado a quem tem estes contratos. E de facto o que se verifica em Portugal é que os jovens que têm contratos a termo recebem salários muito mais baixos face a jovens que não têm contratos a termo. E de facto isto poderá fazer-nos levar a que os contratos a termo nesta proporção em Portugal sejam desvantajosos para nós. Ou seja, poderá haver empresas que se refugiem nos contratos a termo e que paguem salários mais baixos face a fazerem um contrato sem termo. E depois existe também um ponto interessante, que é o do governo, porque no mercado de trabalho foi, portanto, levada à discussão uma agenda digna, que de certa forma, a agenda digna do mercado de trabalho, que de certa forma previa alguns incentivos, nomeadamente através de um novo estágio do IFP, que fizesse a redução pelas empresas destes contratos a termo e, portanto, poderá eventualmente ter sido uma boa solução. Resta é saber se as empresas têm incentivo a se candidatarem para estes estágios, se estes estágios são bem divulgados. Por exemplo, muitos estágios IFP dão este incentivo para o empregador contratar um jovem, mas depois são muito difíceis de se conseguir adquiri-los e os pagamentos vêm atrasados e as empresas, de certa forma, existe aqui algum ruído à volta dos estágios IFP. Posso pegar no que tu estás a dizer? Uma curiosidade também aqui nossa, e acho que das pessoas que nos ouvem, se calhar não tão conhecedoras de economia, porque quando Portugal esteve sobre o plano de resgate, uma das imposições que foi feita foi uma flexibilização também do mercado laboral e da lei laboral, no sentido de alguma forma, dinamizar a economia. Se nos pudesse explicar muito rapidamente como é que esses dois polos se interligam, ou seja, há uma parte, se calhar, dos pensadores que nos dizem que o mercado, para ser mais dinâmico, para aumentar os rendimentos, é preciso ser mais flexível, mas nós temos a realidade em Portugal, onde tu nos disseste que esse tipo de contratos a termo, na verdade, produzem salários mais baixos. Como é que estes dois pensamentos também se interligam aqui? Ou seja, a flexibilização da lei laboral nem sempre poderá só querer dizer contratos a termo, não é? Portanto, nós aqui quando estamos a falar, eu aqui quando falei que os contratos a termo mostravam desvantagem para os jovens em Portugal, associo aqui os contratos a termo à precariedade laboral. Okay.
que, primeiramente, como eu referi, aquela nova tendência da flexibilidade do mercado de trabalho não tem necessariamente que associar os contratos a termo à precariedade laboral, porque já vimos que, por exemplo, existem determinados projetos que as empresas querem contratar ocasionalmente e precisam de trabalhadores muito qualificados e querem pagar bons salários a esses trabalhadores e, portanto, estamos a falar aqui em contratos a termo. O que eu me refiro como precariedade laboral é este regime em que as empresas, de certa forma, afastam-se desta flexibilidade laboral, porque as empresas querem continuar a contratar trabalhadores, mas neste regime de contratos de pouca duração, por questões também de facilidade de despedimentos, e que, à sua mercê, pagam salários mais baixos. E, portanto, de certa forma, quando se fala em flexibilidade laboral, em flexibilidade do mercado de trabalho nos dias de hoje, existe aqui uma questão de preferências pelos jovens que pode ser dúbia. Portanto, nós podemos ter jovens que prefiram um contrato a termo porque querem experimentar esta empresa, estão no início do mercado de trabalho e, portanto, querem saltar de emprego mais facilmente. Mas também podemos ter jovens que queiram escolher ficar permanentemente durante 5 anos ou ter um contrato sem termo porque lhes causa mais estabilidade salarial e mesmo que no futuro tenham o desejo de mudar da empresa, terem esta estabilidade de, no curto prazo, de 6 ou 7 meses, não estarem que estar constantemente com esta questão de, ok, para onde é que eu vou a seguir, qual é que é o trabalho que vou ter a seguir, preocupação em recrutamentos, preocupação em saberem, de certa forma, porque lhes cria alguma instabilidade profissional e até pessoal. E portanto, os contratos a termo têm esta dualidade e aquilo que nós usamos como variável externa para perceber até que ponto a questão das preferências está ou não a fazer ruído, foi esta questão dos salários, porque de facto mostra que estes contratos têm salários mais baixos, que pode tender para, de certa forma, se generalizar alguma precariedade laboral. Contudo, quando se fala na flexibilidade do mercado de trabalho, e para a Gen Z é bastante diferente dos millennials, existem aqui algumas diferenças que nós gostamos de as dizer, nomeadamente a nível da redução do horário de trabalho, termos um horário mais fixo, sabermos distinguir e fazer um balanço entre trabalho e vida pessoal, mas eu penso que isso trataremos mais a seguir. Sim, temos uma pergunta, ou teríamos, não sei se vamos ter tempo de lá chegar, porque a conversa já vai longa e está dinâmica, mas vou pegar no tema dos salários, porque também é muito importante falarmos sobre isso, e vou dirigir-te a ti a pergunta, João. Sobre a diretiva relativa a salários mínimos na União Europeia, que foi publicada em dezembro de 2022, qual é que é o impacto de uma diretiva que estabeleça critérios na definição de salários mínimos na União Europeia? Eu vou só fazer um pequeno parênteses, prometo que sou rápido em relação àquilo que a Joana acabou de dizer, porque eu acho que há diferentes formas de nós olharmos para a flexibilidade do mercado laboral. E há a visão neoliberal que acha que a inexistência de regras e a autorregulação do mercado permite criar condições fluidas em que as pessoas se movimentam de acordo com a oferta e com a procura. E depois há uma visão que é uma flexibilidade com direitos. E eu acho que nós podemos falar de flexibilidade com direitos e da necessidade de garantir que há, de facto, capacidade de as pessoas procurarem novas oportunidades, explorarem novos trabalhos, etc., ao mesmo tempo que lhes é reconhecido os direitos nesses processos. E o mesmo para a questão das novas formas de trabalho. A pandemia trouxe-nos a possibilidade de nós podermos trabalhar remotamente e cada vez mais diminuirmos o tempo presencial nos nossos locais formais de trabalho. Isso não significa que esta flexibilidade introduzida por esta possibilidade não tenha que ser acompanhada de direitos. Por exemplo, a impossibilidade do nosso empregador controlar o tempo em que nós estamos ligados, o que é que estamos a fazer, como existem em muitas empresas. Portanto, todas essas coisas têm que ser muito garantidas. Indo diretamente à tua questão sobre o salário mínimo. Eu queria deixar isto para a minha diretiva eurotópica, mas acho que a questão do salário mínimo, que no nosso entender, no entender do Partido Socialista Europeu e do Partido Socialista
tem que vir acompanhada depois de uma nova diretiva também sobre o rendimento mínimo. Portanto, aquilo que em Portugal, aquilo a que em Portugal corresponde o rendimento social de inserção, tem como objetivo dar o corpo a uma dimensão social europeia que é fundamental. Nós não podemos continuar a ter estas disparidades entre centro e periferia na Europa. Temos que garantir que há de facto estratégias e mecanismos que permitam a aproximação dos níveis salariais e dos níveis de remuneração dos trabalhadores em toda a Europa. Obviamente a diretiva de salário mínimo não diz que vai haver um salário mínimo único para todos. Tem inclusivamente a salvaguarda dos modelos nórdicos de permitir a continuação dos acordos coletivos de trabalho que lhes são tão caros e que resultam muito do modelo sindical e da força dos sindicatos nesses países na regulação dos salários. Mas indica o caminho para que haja uma aproximação do salário mínimo aos salários médios e um ajuste desses salários àquilo que é o custo real de vida nos diferentes países europeus, com o objetivo final de trazer para cima aqueles que estão ainda hoje mais em baixo. A Bulgária, sendo o país em que os salários são mais baixos, trazê-los obviamente para o nível do Luxemburgo, não querendo isto dizer que agora na Bulgária se vai pagar o mesmo salário que no Luxemburgo, porque isso seria impensável e traria consequências desastrosas para a própria economia búlgara, mas permite, de certa maneira, consolidar a aproximação dos rendimentos disponíveis em cada um dos Estados e ajustá-los progressivamente àquilo que é o seu real custo de vida. Isto é um esforço massivo, mas de uma importância extraordinária que a União Europeia está a fazer para, de facto, consolidar a ideia de que a remuneração tem que permitir uma vida decente às pessoas. Estamos quase a terminar, voltando ao tópico que a Joana tinha levantado aqui há pouco e que é aqui o nosso tópico também de final de episódio. Nós falávamos da flexibilização do mercado de trabalho e falávamos também desta geração mais jovem que se calhar pede outros tipos de trabalho, outros tipos de estrutura do que é o trabalho hoje em dia. E por isso a minha última pergunta para vocês e está relacionada aqui com esta perspectiva de alteração das estruturas do mercado de trabalho a longo prazo, nomeadamente através do desenho de outras formas, como a Joana falava há pouco, e é também o exemplo que nós temos aqui, da semana de trabalho de 4 dias, ou da própria redução do número de horas. No outro dia tivemos aqui também um nosso convidado que advoga 15 horas semanais de Francisco Paupério, que advogou as 15 horas semanais de trabalho. Temos aqui os 4 dias. Vocês acham que isto são formas realistas de ver também o futuro do mundo do trabalho? Se me deixares começar, Joana, só porque acho que claro. este é de facto um tema muito importante. E eu acho que era muito importante passar para a análise factual e retirá-la só do nível empírico, daquilo que é o sentir que eu tenho. E eu acho que muito provavelmente chegaríamos a uma conclusão que comprovaria aquilo que é o meu sentir, mas era importante termos os dados nesse sentido, que é verdade que a economia portuguesa sofre de um problema estrutural de salários baixos, sobretudo para os mais jovens e para aqueles que são mais qualificados. Eu acho que a isto se junta o facto das nossas classes dirigentes médias serem também elas muito pouco qualificadas em grande parte do tecido empresarial português, que ainda é um tecido empresarial muito familiar e de muita micro e pequena dimensão. E, portanto, isso também influencia muito a capacidade de remuneração e até de alguma visão estratégica sobre a gestão das empresas. Mas se nós perguntarmos muitas das vezes, enfim, fala-se muito também do sistema tributário e da carga fiscal, etc. E eu acho que isso não é um problema, porque se nós olharmos para os países para onde os jovens portugueses imigram, são todos eles países com cargas fiscais e com tributação sobre o trabalho muito, muito superiores àquelas que existem em Portugal. Na Bélgica, onde eu vivo, nos países nórdicos, nos países do centro europeu, a carga tributária sobre o trabalho é superior àquela que nós temos em Portugal. Portanto, não é por causa dos impostos que as pessoas saem daqui. Vão à procura, efetivamente, de uma melhor remuneração e não há dúvidas sobre isso. Mas eu acho que nos últimos tempos tem havido uma tendência que vai para além do reconhecimento dos salários e da remuneração, que é, em primeiro lugar, a previsibilidade da progressão na carreira. A capacidade não é tanto a área de o valor com que se entra no mercado de trabalho, é a possibilidade de, ao fim de 2, 3, 5 anos, a pessoa saber que está num patamar remuneratório que lhe permita uma estabilidade e uma evolução que seja condigna com aquilo que foram os seus objetivos de vida enquanto se dedicou ao estudo e à aprendizagem. Porque as pessoas têm expectativas a esse nível também, e eu acho que em Portugal muitas das vezes essas expectativas são defraudadas. Não é tanto o salário de entrada a ser baixo, é ao fim de 5 anos, se calhar a pessoa ainda estar a ganhar
praticamente o mesmo com que entrou, ou pouco mais do que aquilo que entrou. Em segundo lugar, é a própria organização e a gestão das empresas. Há muito maior capacidade de percepção do que é que são os objetivos a cumprir noutras empresas que não em Portugal, e de percepção do seu papel no seio de uma empresa ou de uma organização, que muitas vezes falta em Portugal. Em terceiro lugar, esta questão do equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Acho que isto é absolutamente fundamental, e qualquer empresa que hoje em dia não tenha isso em conta, corre o risco de facto, não ter capacidade de ser atrativa para os trabalhadores. Nós vemos isso no setor da restauração, como as pessoas se revoltaram depois de muitos anos de exploração. Tivemos vários empresários do setor hoteleiro a reconhecer que têm que pôr a mão na consciência sobre o facto de obrigarem os seus trabalhadores muitas vezes a terem jornadas semanais de trabalho de 6 dias, com muitas vezes horários de trabalho que vão muito além daquilo que a lei prevê. E depois, por último, é todo o modelo de organização social que permite que haja uma qualidade de vida muito superior. As redes de transportes, a acessibilidade ao trabalho, a forma como temos uma rede de apoio para constituir família com creches, com local onde deixar filhos, se for esse o caso das pessoas que querem constituir família. Todas essas coisas que não têm diretamente a ver com o empregador, mas que podem também elas ser providenciadas pelo empregador ou pelo Estado, são determinantes para a forma como as pessoas hoje em dia encaram a sua integração no mercado de trabalho. E, portanto, todos esses fatores levam a que haja uma necessidade de trazer estes fatores que são atrativos no centro europeu, de respeito das horas de trabalho, de respeito da ligação à sua vida pessoal, de desligar, etc., que têm que ser hoje em dia centrais também no mercado laboral português. E isso vai-nos oferecer competitividade e vai garantir que há uma maior fixação dos jovens, que hoje em dia são muito mais exigentes nestes direitos e nestas matérias do que eram talvez as pessoas que começaram a sua vida profissional há mais tempo. Joana? Sim, eu concordo com o que o João disse. Aliás, sublinho aqui esta questão de que o ponto não é baixar-se uma carga fiscal, mas o ponto é o de aumentar-se os salários. Existe também outra questão que não falamos aqui, mas eu gostava rapidamente de referir, que são as questões de género, nomeadamente nestas disparidades entre as mulheres e os homens. E aquilo que se verifica em Portugal é que, de facto, quando a mulher começa a partir dos 20 até à escala dos 35, começa sem disparidade salarial face ao homem, e consoante aumenta de idade, a disparidade aumenta, e muitas vezes isto associa-se à causa das questões da fertilidade, e portanto é preciso que os decisores políticos tenham estas questões presentes e que reforcem leis que até já são criadas. Portanto, existe uma lei em Portugal que, para trabalhos e funções iguais, deve pagar exatamente o mesmo à mulher e ao homem, e de facto isto não se está a verificar, e os dados mostram. Relativamente às questões da flexibilização do mercado de trabalho, das 15 horas de trabalho, eu acho que isso é uma eurotropia. E as questões da semana de 4 dias, idem. Portanto, existe o economista, que é o Pedro Gomes, que fez inicialmente este estudo relativamente à semana dos 4 dias de trabalho. Portanto, eu sou bastante fã da flexibilidade laboral e de questões de balanço, mas consigo perfeitamente perceber que para Portugal esta discussão, eu nem sequer entendo porque é que esta discussão está a ser feita em Portugal, a semana de 4 dias. E parece-me, aliás, é de facto indignante, porque aqui há dias vi que a República Portuguesa fez um post que dizia que 41 empresas fizeram este teste da semana de 4 dias e que os trabalhadores, o inquérito foi de satisfação. Portanto, de certa forma, a nossa República Portuguesa vendia aquilo como um desafio que nós fizemos bem implementado, que trouxe resultados positivos. Mas agora eu pergunto, os resultados do inquérito de satisfação foram positivos porque as pessoas disseram que estavam satisfeitas porque viam a sua carga de trabalho reduzida? Claro, toda a gente aqui poderá dizer que está satisfeita, trabalha menos horas, poderá estar de certa forma satisfeita. Mas esse inquérito deve ser avaliado com base na produtividade e não com base na redução
e na satisfação das pessoas face a esta diminuição das horas de trabalho. Isto tem... no estudo também foi avaliada. Pronto, mas aquilo que eu li referia-se apenas à questão da satisfação porque houve redução de horas de trabalho. E, portanto, no meu entender, a semana de 4 dias deve ser avaliada a um nível de questões de produtividade, porque Portugal, como é uma economia frágil e contrariamente àquilo que o Paulo Krugman dizia que era um milagre económico, não é verdadeiro. Portanto, nós nestes anos temos tido a sorte de ter vantagens a nível dos números que apresentámos e de excedentes orçamentais, muito também proveniente a questões de inflação e a questões dos tempos que de facto são favoráveis. Mas nós não nos podemos esquecer que isso não faz com que a economia portuguesa estruturalmente seja produtiva. E, portanto, quando nós falamos de questões de 15 horas de trabalho para Portugal, quando nós falamos de questões... eu nem sei se isso seria a nível semanal. 15 horas de trabalho a nível semanal para mim não faz qualquer tipo de senso. E mesmo a questão da semana de 4 dias, nós não nos podemos dar ao luxo, infelizmente, de ser um país que podemos ter estes debates, e acho que são frutos dos tempos e da flexibilidade do mercado de trabalho, mas não nos podemos dar ao luxo de dizer aos nossos trabalhadores e de colocá-los com estas ideias ilusórias na cabeça de que isto vai acontecer. Porque a nossa produtividade é de facto baixa e isso traduz-se nos salários baixos, como nós aqui ao longo desta conversa fomos falando. Portanto, a nossa economia essencialmente sustém-se no turismo e só economias que se sustêm no turismo é que se dão ao luxo, portanto, de pagar salários baixos, se pudermos, de certa forma, metaforicamente dizer isto. A nossa economia estruturalmente não é uma economia que possa falar de semana de 4 dias. Eu acho ótimo que esta tenha sido a última questão que nós trouxemos, porque é também a primeira vez que temos aqui um dissenso. Desculpem. Porque eu acho que aqui eu aqui discordo mesmo muito daquilo que a Joana disse, não só porque nesse mesmo inquérito que foi feito se avaliava também a produtividade dos trabalhadores, que em vários casos, e não era só dos trabalhadores, a avaliação era também feita com as empresas e com os empresários, em que se verificava de facto um aumento da produtividade dos trabalhadores, ou seja, uma maior concentração dos dias de trabalho, reduziram as pausas, reduziram as interrupções e levaram a um aumento de concentração e de foco dos trabalhadores nas tarefas que estavam a executar. Para além disso, teve um outro efeito, que é um efeito que não é despiciando, que é reduzir alguns dos fatores que mais pressionam os trabalhadores hoje em dia, que são as questões da saúde mental, a diminuição da depressão, da ansiedade, da depressão, da ansiedade, tudo isto fatores que contribuem hoje em dia para uma sobrecarga muito significativa do Sistema Nacional de Saúde, que têm custos também eles para o Estado, e portanto eu acho que isto não são matérias que não possam ser consideradas também nesta avaliação. E acho que se nós formos olhar para aquilo que é a previsível evolução da nossa postura enquanto trabalhador e da nossa expectativa em relação ao mercado de trabalho, todas estas dimensões de que aqui estivemos a falar, e nós hoje em dia falamos cada vez mais da prevalência de doenças do foro mental e dessa importância, não podemos continuar a insistir num modelo que é o principal causador destes fenómenos. E, portanto, acho que este primeiro projeto piloto da Semana dos 4 Dias pode ser um bom indicador daquilo que pode vir a consistir uma abordagem nova e com ganhos de produtividade também no mercado de trabalho português. Isto, Sim, só dizer uma coisa, a saúde mental e as questões de burnouts não ficam resolvidas com a implementação da semana de 4 dias. Mas houve uma diminuição muito significativa da prevalência destes fatores nos trabalhadores que estiveram sujeitos a este projeto piloto. Acredito, portanto, que o inquérito de satisfação tenha sido satisfatório, mas, por exemplo, mais do que a semana de 4 dias, é também cumprir-se os horários semanais, ou seja, a doença mental em questões laborais, por vezes,
é bastante significativa porque os trabalhadores são obrigados a fazer horas extraordinárias que não são remuneradas e que de facto afeta a sua saúde mental. Verdade, mas não podes e isto tem que ser facto... primeiramente corrigido e só depois é que se pensar na semana de 4 dias. Mas não podes desconsiderar o facto de aumentares para 3 dias o descanso e o impacto que isso também tem. Diretiva Eurotópica. E estamos mesmo a chegar ao final do episódio de hoje e isso significa que chegou a hora da nossa rubrica residente, a Diretiva Eurotópica. Para quem ainda não ouviu os nossos outros episódios, no fundo nós pedimos aos nossos convidados que tragam uma proposta de uma medida europeia que, na sua opinião, permita à Europa chegar mais perto da eurotopia, o que quer que isso signifique para vocês. Muito rapidamente, vou-vos pedir para explicarem qual a medida aqui que vocês propõem para chegarmos à eurotopia. Se acreditarem em eurotopia, já nos disseram aqui que não acreditam. Estejam à vontade. Ok. Então, a medida que eu pensei para a questão da eurotopia estaria relacionada com, portanto, Portugal abrir-se mais ao exterior a nível da captação de investimentos. Isto tendo em conta que, como geralmente a nossa economia é assente em salários baixos, de certa forma, a captação de investimento internacional e de investimento estrangeiro poderá fazer com que dê um pulo aos nossos salários caso estas empresas queiram praticar os salários que praticam lá fora também em Portugal. E, portanto, a medida seria, numa perspectiva da Europa, tentar canalizar investimentos para estes países com o perfil de Portugal, portanto, com salários de mercado de trabalho relativamente baixos, e, portanto, de certa forma, incentivar as empresas a fixarem-se cá no nosso território e a continuarem a sua vida profissional e da empresa, portanto, em Portugal. João? Este foi um episódio muito virado para as questões do trabalho e para a questão dos direitos sociais e ainda bem que assim foi. Eu acho que a proposta que eu tenho não é uma proposta assim, espero eu, tão eurotópica. Acho que tem uma forte possibilidade de concretização e é acima de tudo para isso que nós tentamos trabalhar enquanto socialistas europeus, que é, eu falo sempre disto e dou sempre esta comparação. A União Económica e Monetária foi afirmada em 1992 com o Tratado de Maastricht. Passaram 25 anos desde esse momento até ao momento em que nós tivemos a primeira aprovação daquilo que se pode considerar remotamente como um pilar europeu dos direitos sociais. Portanto, primeiro concretizámos a integração económica e monetária e só 25 anos depois é que tentámos concretizar um pilar social na Europa. E, portanto, a minha proposta é que nós concretizemos este pilar europeu dos direitos sociais, que já existe, que já tem objetivos, tem 20 objetivos para cumprir, mas que ele deixe de ser voluntário e que passe a ser obrigatório e com a mesma força, que obrigue da mesma forma os Estados-membros à sua implementação, como nós somos obrigados a cumprir uma série de critérios ao abrigo da União Económica e Monetária. Portanto, a vinculação dos objetivos estabelecidos no Pilar Europeu dos Direitos Sociais e o seu aprofundamento para trazer a Europa para uma posição de maior justiça social e, acima de tudo, que seja verdadeiramente direcionada para a resolução dos problemas que as pessoas sentem no dia-a-dia. Uma Europa mais justa. Bom, obrigado aos dois. Chegamos assim ao final de mais um episódio do Eurotopia. Agradecemos muito aos dois por terem estado aqui connosco hoje. Como dissemos, voltamos então quinzenalmente à antena do público para discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Até à próxima. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.